Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos, eu sou aluno do curso de Ciências Biológicas aqui da UES, Polo Quixeramobim, e hoje eu vou falar um pouco para vocês a respeito da importância dos estágios supervisionados, né, para a formação acadêmica, e vou falar um pouco de como esses estágios contribuíram para a formação do professor que eu descobri ser ao longo, né, desse percurso, ao longo desses 4 semestres, né, que eu vivenciei os meus estágios, né? Lembrando que no curso que eu fiz, né, que eu estou fazendo, estou concluindo, a gente vivenciou 4 estágios: o estágio do ensino fundamental, né, e o estágio do ensino médio, né, das séries do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano. E aí eu vou fazer um breve relato, né, de como foi a vivência nesses 4 períodos de estágio. Vale lembrar que o estágio supervisionado ele é considerado como um momento, né, em que as nossas teorias aprendidas, né, são aliadas à prática, né, bem como um momento em que nós, como futuro profissional, experimentamos como é atuar, né, em seu campo de formação, ou seja, na prática, né, nos estágios que a gente vai pôr em prática tudo aquilo que a gente vivenciou de forma teórica em sala de aula. O estágio também ele é responsável por produzir um momento de modelos e técnicas, né, onde o futuro profissional encarará como um desafio, né, mostrando todo o seu desempenho, todo o seu conhecimento teórico, né, na prática. É aquilo que eu falei. Tudo que a gente vivencia de forma teórica dentro da universidade, a gente vai pôr em prática, né, nos estágios, nas instituições que a gente vai trabalhar, possivelmente trabalhar. Durante esses 4 semestres, né, aconteceu uma grande evolução no meu professor que descobri ser, né? Ou seja, até então a gente não estava se sentindo preparado para assumir uma sala de aula, né? Ou seja, até o 4º semestre, digamos assim, você não se sente preparado ainda para estar dentro de uma sala de aula. E a partir do momento que você começa a vivenciar o primeiro estágio, né, quando você começa a observar o professor técnico, né, aqueles professores que já estão atuando em sala de aula, você começa a admirá-los e aí você já começa a se preparar, né? Será que eu vou conseguir chegar e alcançar o status de professor, né? Será que eu vou conseguir fazer um estágio legal, interessante? Será que eu vou conseguir me identificar? E aí aos poucos o estágio ele vai lhe moldando, né? Ele vai criando esse vínculo, né? Esse vínculo afetivo e aproximar, né, a sua vivência teórica, né, com a profissional, né, na prática. E a partir do momento, né, que eu descobri, né, que eu encarei as observações, eu comecei a minha regência, né, ali já com um certo receio, né, será que eu estou preparado? Será que eu vou conseguir? E aí, observando o professor, né, eu comecei a despertar algo dentro de mim que já não fazia mais parte daquela mentalidade que eu tinha de que não queria ser professor. E aí, ao longo do ensino fundamental, ao longo do estágio do ensino fundamental, eu fui descobrindo que realmente era aquilo que eu queria, né? Realmente você começa a despertar algo novo dentro de você, você começa a explorar, né, bons frutos daquilo que você conseguiu aprimorar, né, ao longo da sua vida acadêmica. E aí a gente sabe que o desenvolvimento profissional de um professor envolve a compreensão das situações concretas que se produzem nos contextos escolares, né, em que ele atua, né? E isso me fez repensar, né, de como eu poderia fazer parte dessas ações, né? Como é que eu posso contribuir para um professor, para ser um professor diferente? Como é que eu posso criar novas metodologias? Será que eu consigo
fazer com que as crianças, né, com que eu estou lidando diariamente, eu consiga conquistá-las? Será que eu vou ser um professor com uma metodologia, com uma pedagogia diferenciada? E tudo isso a gente começa a pensar, né, criar na nossa cabeça situações que você pode lidar no seu dia a dia, né? E a partir do estágio 2 do ensino médio 1, né, na primeira série do ensino médio, eu já percebi que queria, né, realmente ser professor, né? Ali a gente já tem mais uma segurança, a gente já começa a ter mais uma segurança pelo fato de você já ter passado pelaquela primeira experiência, e aí você vai criando cada vez mais aquele laço, né, de proximidade com o aluno, né, de pesquisar algo novo. Você já começa a criar uma grande expectativa de como vai ser, né, o seu futuro profissional. E aí, no ensino médio 2, né, que é a segunda série do ensino médio, eu já estava lecionando na escola que eu primeiramente fiz o estágio, né? Eu fiz o estágio em uma escola aqui em Xeramubim, e com um semestre depois fui contratado para já ficar trabalhando na escola como professor da disciplina de ciências, né? E aí isso já me deixou mais confiante, eu já estava mais confiante por conta que eu já tinha uma experiência profissional ali já atrelada, né, na minha carreira, né? E já foi bem mais fácil, né, o estágio no ensino médio 2, no segundo ano do ensino médio, pelo fato de eu já estar atuando, né, em sala de aula há um semestre, né? E frente aos novos e complexos paradigmas apresentados pela sociedade, né, e pela educação, devemos entender que o estágio configura-se em um momento importante de aproximação entre o futuro profissional docente com a escola, né, com as práticas pedagógicas e com seus protagonistas, que são os professores e alunos, né? E para finalizar, né, o estágio curricular supervisionado, né, se apresenta como uma importante ferramenta para a construção da identidade profissional que sou hoje, né? O estágio foi experienciado como um espaço para entrecruzar, né, fazer esse entrecruzamento, né, da nossa teoria e da nossa prática, né? A gente consegue fazer uma ponte, a gente consegue fechar um ciclo, né, como se fosse um ciclo que a gente fecha, né? A gente começa com as partes teóricas e encerra vivenciando na prática, né? E o estágio é justamente o final desse ciclo, né? Como se fosse, na verdade, ele a última parte do quebra-cabeça para você estar saindo do jogo já para o futuro profissional, né? A sua carreira profissional que você vai desenvolver, né, no decorrer do tempo. Então é isso, eu espero que tenha contribuído, né, as minhas informações tenham contribuído e sirvam-se, né, de experiência para outros professores, né, para outras pessoas que estão aí terminando a sua carreira acadêmica, né, realizando o estágio supervisionado.